uma palavra rara, eu nunca vi nenhum pastor pregar sobre isso. A não ser em congressos para líderes, ministério, que é só liderança, pastores, etc. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje é uma palavra forte, eu queria que você refletisse nela. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu acho essa palavra propícia e abençoada para o tempo da igreja, em nome do Senhor Jesus. Queria que você refletisse, porque hoje à noite, você vai sair daqui muito abençoado. Acaso pode um Joãozinho, que é cadeirante, ser professor de educação física? Acaso pode uma mãe que amamenta teu filho esquecer o filho a quem ama, que está amamentando? Acaso pode uma rocha brotar água? Acaso pode um morto ressuscitar? Sim, porque para Deus tudo é possível. Uma vez um jovem chegou para mim e falou: pastor, quando eu crescer eu quero ser presidente. Eu falei: amém, você vai ser. E quando for, lembre-se de mim. Está tão acostumado a ouvir: você é presidente? Nunca! Aí de repente levou um susto. O pastor estava brincando. Sério? Sério, não se esqueça. Aí depois de um tempo atrás veio outro e falou: pastor, eu um dia vou ser astronauta. E vai ser. Lembre-se de mim quando estiver lá na lua, em nome de Jesus. Quem sabe até nós nos encontraremos lá. Você vai ser astronauta. Agora o outro foi pior: pastor, um dia terei superpoderes e vou transformar essa nação. Amém. Eu creio nisso, porque para Deus tudo é possível, em nome de Jesus. Sabe por que eu sou pastor hoje? Porque Deus não tinha ninguém pior para ser. Deus usa aquilo que não é para confundir aquele que é. Deus é o Deus dos incapacitados para dar para eles capacidade. Você está aqui hoje porque Deus te chamou. Satanás tentou matar você, destruir você através de quase morreu na rua, quase seu carro virou, quase te pegaram, te mataram, bala perdida, mas isso nunca aconteceu. Passou perto de você, ou lhe atingiu, mas você hoje está vivo aí, respirando para a honra e glória do Senhor Deus. Eu quero que você reflita no que eu vou falar esta noite, porque Deus quer curar a sua igreja. E Ele cura através do Espírito Santo de Deus. Eu quero começar com este texto, me baseando nessa palavra, de 1 Pedro, capítulo número 5, versículo de número 8. Quem achou, diga glória a Deus. Coisa boa, povo bom de Bíblia. Pede Apocalipse, dá ré, quem não achou. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, não ao redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar e fortificar e fundamentar. Oh, glória a Deus. Deus está fundamentando este lugar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. É Deus que domina, não é diabo não. O tema da minha mensagem esta noite, breve, é: por que as pessoas saem das igrejas? Por que a pessoa vai embora da igreja? A pessoa muitas vezes se encontra numa igreja, a igreja é bonita, a igreja é legal, a igreja é gostosa, a igreja é sensacional, glória a Deus. Mas muitas pessoas saem das igrejas, ficam andando de galho em galho, não conseguem ficar em igreja nenhuma. E não porque esperam perfeição, porque já começam dizendo: não, eu sei que perfeição não existe, mas não consegue ficar na igreja. Olha, eu sou pastor há 13 anos, nasci no lar cristão, tenho 40 anos de Batatinha, não vem ao caso chegar nesse detalhe, mas eu nasci no lar evangélico. Praticamente ninguém me ganhou para Jesus, porque eu já nasci desde criança, acostumado à liturgia de culto, sentado com meu pai, com minha mãe, assistindo culto. Muitas vezes minha mãe não podia ir porque era longe, eu e meu pai. Pode dizer quem pregou a palavra com testemunho foi esse homem. Não teve ninguém para falar do plano de salvação para Jesus para mim, porque não precisava. Na minha casa todos os dias, pegava meu pai orando,
Muitas crises nós passávamos lá no Rio de Janeiro. Meu pai acordava 4 horas da manhã, às vezes 3 horas da manhã. Aí ele chegava, pegava, andava a pé, 1 quilômetrozão, vários quilômetros até para pegar o primeiro ônibus cheio, lotado. Era soldado, estava estudando para ser sargento, cabo, depois sargento, antes de passar na ESA. Depois formou em super-herói. Pegava um ônibus, depois pegava uma barca lá no Rio de Janeiro. Aí naquela barca ele andava um tempão, depois da barca ele pegava outro ônibus para ir para o IME, Instituto Militar de Engenharia, para chegar lá às 6 horas da manhã em ponto, em quartel. Se você chegar atrás você vai preso. Todos os dias acordava de madrugada. Eu nunca vi esse homem reclamar de vida, nunca vi isso. Chegava em casa estourado, cansado, não dava para ficar brincando muito, dar atençãozinha não, mas sempre tinha um beijo e um abraço. Ele tinha uma mania esquisita de sempre levar chocolate ou doce. Eu ficava no portão, às vezes não esperando ele, mas esperando o chocolate que ele ia trazer. Lá da ponta, quando dava 5 e pouco, era a hora dele chegar, 6 horas, 7 horas, eu estava brincando, de repente, lá na ponta eu via o meu pai apontando, se aproximando. Eu pensava, chocolate, bala, doce, sempre trazia um chocolatezinho, naqueles ambulantes que estavam dentro do ônibus, dentro da barca, cansado, chegava com uma bolsa na lateral assim, e eu lembro que meus coleguinhas brincavam comigo, às vezes, e quando dava a hora do meu pai chegar, sempre uma alegria, meu pai está chegando, aí quando chegava, eu encontrava com ele no meio da rua, na rua Ana Camarão, lá no Rio de Janeiro, o abraçava, e aí daqui a pouco eu perguntava, trouxe chocolate? Meu pai tirava, parecia com um chocolate enorme, desse tamanho, mas era esse aqui, irmãos, ele tirava, ia tirando da roupa assim, fazia barulho até, gostoso. Eu comia aquele chocolate, naquela época era escasso, doce. Nós éramos pobres, morávamos numa casa muito humilde, muito simples. Hoje nós somos ricos em Cristo Jesus. Mas minha casa não é tão simples quanto antes, está melhor, eu tenho um carro. Eu fui andar de carro de verdade, primeira vez com meu tio, que naquela época só tinha carro quem era rico, não é fácil. Histórias que fazem que nós somos hoje. Eu tenho certeza que você também tem suas histórias. E eu lembro quando eu brincava assim, de repente chegava uns coleguinhas, sei que eu já falei isso, mas eu quero repetir porque tem gente que não ouviu. Fulaninho, Juninho, o que foi? Vamos para casa rápido. Tá, estou indo. Papai, o que foi? Ele chegou? Chegou! Papai chegou! Ai meu Deus, papai chegou, meu Deus do céu, meu pai chegou, Jesus! O menino chegava perto de casa já com medo, ou ia apanhar, ou ia tomar uma bronca, terrível. Deixa eu fazer uma pergunta a você, homem. Quando você chega em casa, a sua família fica alegre ou fica preocupada porque você está chegando? Você acha que você leva a harmonia, a amor, a alegria, ou você leva preocupação, peso, desgraça e luta? O que você leva quando você chega na sua casa? Pai, mãe, filho? Ai meu Deus, está vindo ser filho agora. Aborrecente, juventude rebelde, meu Deus do céu, e meu filho não estamos bem. O filho já chega com raiva do pai, raiva da mãe, todo indignado, é o cúmulo da rebeldia. Morar sozinho e fugir de casa, terrível isso. E muitos jovens não são abençoados, têm seus planos e projetos frustrados, porque não honram seus pais. Tem que honrar o pai, quer ser abençoado. Mas eu quero falar uma coisa importante. Por que as pessoas abandonam a igreja? E eu nesses mais de 40 anos de vida, nascendo no lar cristão, vendo a liturgia de culto, eu vi a renovação, era só igreja tradicional, era só piano na igreja. Eu já fui disciplinado na igreja, sabe por quê? Porque na hora de um corinho mais rebelde, mais revolucionário, tinha um corinho do cantor cristão que era assim: Cristo já ressuscitou, aleluia, Cristo já ressuscitou, aleluia. Nossa, meu Deus, até arrepio. Aí, juntando com os jovens, a gente botou outro ritmo, que eu sei que já tinha na rádio, a gente pegou aquele ritmo. Cristo já ressuscitou, aleluia, tchan, 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 tchan. Fizemos isso num culto, meu irmão. E o pior de tudo, sabe o que tinha? Palmas. Cristo já ressuscitou, aleluia. Um doido lá falou yuhu. Meu irmão, quase que me matam, como em meu fígado, que absurdo um negócio desse. Eu cresci numa igreja assim,
tradicionalíssima, escola dominical, 8 horas da manhã, cheio, 7 horas da manhã você tinha que estar acordando, aí depois da escola dominical tinha o culto, começava às 10 horas, depois do culto tinha encerramento, meu irmão, e aí eu vi a renovação chegando, que era a época da bateria chegando na igreja, que isso é um absurdo, bateria dentro da igreja, palmas, eu vi toda essa transição, porque desde criança eu vi a igreja, o sistema igreja, vi pastores chegando e saindo, sendo perseguidos, vi obreiros, vi diáconos, vi irmãos entrando e saindo da igreja, eu sei como funciona o sistema da igreja. Se eu sou pastor hoje, não é porque eu sou capacitado, porque a capacidade vem de Deus, mas eu aprendi a conhecer a essência desde criancinha. Posso dizer que eu fui convertido porque através do exemplo do meu pai, das orações da minha família. Quando eu cresci, eu fui crescendo, vendo os testemunhos. E eu quero dizer uma coisa, ao longo desse tempo todo, eu realmente vi muitas pessoas abandonando a fé, abandonando a igreja. O primeiro motivo que faz uma pessoa abandonar a igreja, largar a mão da igreja, se chama decepção com os irmãos. Tem pessoas que pensam que a igreja, elas ficam achando que ali só vai encontrar pessoas honestas, que só tem gente maravilhosa, que só tem ovelha, mas presta atenção, no meio de ovelhas existem lobos também. A igreja é uma aglomeração de pessoas, e onde há uma aglomeração de pessoas, pode haver problemas também. É claro que nós queremos que a igreja seja um pedacinho do céu, mas não é. Existem momentos que é pedaços do céu. Muitas pessoas abandonam a igreja por causa de decepção com as pessoas. Muitos irmãos fazem negócios financeiros com outros irmãos, achando que o irmão é por ser crente, por ser isso, por ser aquilo, aí dá um problema, se decepciona tanto que sai da igreja. Muitas pessoas se decepcionam com os irmãos, porque eles confiam nos irmãos, contam problemas para os irmãos, e esses irmãos os expõem de uma certa forma, e aí se decepcionam e saem da igreja. Eu já disse uma vez, se você for fazer algum negócio aqui na igreja, na minha igreja, com qualquer empresário, seja quem for, fale comigo primeiro, ao mesmo tempo que estiver fazendo, para os meus obreiros e minhas ovelhas. Pastor tem que estar junto, para abençoar, para estar a par, em nome de Jesus. Não confie, até então, em todas as pessoas da igreja, porque nem todos são ovelhas, e existem ovelhas que colocam pele de lobo, se faz de ovelha, mas no final dá o bote, dá a mordida, as pessoas se machucam. Olha, cuidado isso, abra os seus olhos. Nós pensamos que todos da igreja são maravilhosos, que todos são crentes, e esse era o certo, mas nem todos são. Judas estava ao lado de Jesus, comia com Jesus, dormia e acordava com Jesus, estava próximo do ministério, e ele traiu Jesus. A primeira traição não começou no ministério de Jesus, a primeira rebelião, traição começou no céu. Então Miguel e os anjos do Senhor, debaixo do comando dele, lutaram contra a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. A primeira rebeldia começou lá e Deus os expulsou. Saiba que muitos abandonam ministérios, abandonam igrejas, porque se decepcionam com os irmãos. Problemas entre irmãos. Eu não posso mais ver aquele irmão ali, quando eu vejo ele, me dá vontade de matar ele. Quando eu vejo ela, me dá antipatia, eu torço o nariz, não posso nem sentir o cheiro, e aí Satanás vai ganhando terreno no coração, na alma e no espírito. Ei! Na igreja é o lugar que nós devemos exercer o nosso perdão. Quando nós perdoamos, Satanás perde terreno na nossa vida. Jesus foi crucificado, sacrificado, colocado na cruz. E nesse momento eu quero conjecturar, como se Deus perguntasse assim: meu filho, você quer alguma coisa? Quando Jesus é crucificado, os céus ficam escuros, começa-se a haver relampejos, trovões, começa a ficar, o clima vai pesar, o troço vai pegar. Aí Jesus chega e fala: pai, perdoai-vos, eles não sabem o que estão fazendo. O céu,
O problema é que as pessoas estão muito hipócritas hoje. Se preocupam em colocar um estereótipo bonito de ir na igreja, se preocupam em julgar, terem preconceitos, mas esquecem de que o evangelho de Cristo é um evangelho difícil, é um evangelho para igrejas vazias, não cheias. As pessoas hoje estão pregando pouca salvação. A maioria dos ministérios pregam prosperidade e resolução para os seus problemas. Estive acompanhando um programa esses dias de manhã, que esse programa evangélico. Bênção, é muito bom, problemas resolvidos. Eu também quero, quem não quer? Eu quero, eu tenho problema para resolver, eu quero. Mas meu irmão, eu só vi promessas de prosperidade e solução para os seus problemas, só isso que eu vi. Milagres, curas, venha, não perca, e não estão nem aí se a pessoa é de uma outra igreja ou não é. É proselitismo mesmo, pesca mesmo, pega, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Quase não se prega salvação hoje, conversão em Jesus, é só autoajuda, resolver os problemas. É claro que nós temos que pregar isso também. Quase não se faz mais apelos nas igrejas. Muitas pessoas abandonam a igreja, porque elas se decepcionam com o sistema, decepcionam com os irmãos, problemas demais. É melhor sair da igreja e começar de novo em outro lugar. Sabe de uma coisa? O covarde julga, o covarde acusa, o covarde aponta o dedo, o covarde desiste e se enche de razão. Se enche de razão. É mais fácil começar de novo em outro lugar do que reconstruir no mesmo. O corajoso fica firme, o corajoso perdoa, o corajoso paga o preço para ver, igual Paulo fala nas suas escrituras. Então o problema aí, irmão, vamos ficar até o final, que no final, se Deus estiver no negócio, vai romper. Covarde, primeiro sinal de chuva, ai meu Deus do céu, não quero mexer com isso não. Deus está passando um vento forte nesse lugar. Deus está sacudindo as árvores. Deus está sacudindo para que os frutos permaneçam. Fruto podre, fruto doente, não aguenta ficar no galho não. Lembra da festa junina que nós fizemos aqui, Agostina? Teve a festa, quando nós acabamos a festa, quando os meninos dançaram para glorificar a Deus no Paçoca de Jesus, que foi lindo. Foi linda aquela dança. Quando você acabou de glorificar a Deus, nós viemos todo mundo para cá, do nada, não sei se vocês lembram disso, veio um vento forte. Lembra disso? Alguém lembra disso? Irmão, um vento forte, do nada, começou a rodear a igreja. O Espírito Santo falou no meu coração, sou eu. No domingo, veio de novo, como um ato profético. Segundo motivo que as pessoas abandonam as igrejas, preste atenção, porque elas têm suas expectativas frustradas. Existe hoje, que nem eu acabei de falar, uma mensagem que Deus resolve o problema de todo mundo. Na Síria existia milhares de leprosos, mas só um foi curado, Naamã. Existem expectativas frustradas nas igrejas, de promessas, que se você for para a igreja, sua vida vai melhorar, seu problema vai se resolver, sua situação financeira vai estar melhor, que você tem que dizimar, e é claro, nós pregamos o dízimo, você tem que dizimar sim, mas existe todo um encargo de responsabilidade, que você tem que dar dinheiro para isso, ofertar aquilo outro. Tem igreja, que nem eu falei no começo, você bota o pezinho na entrada, e é um monte de envelope da família, envelope do amor, envelope do propósito, envelope do dízimo, aí a pessoa só dá, não recebe nada. Cria-se uma expectativa de pessoas frustradas, que esperam o seu milagre, quando vão na igreja, não recebem, abandonam a igreja. Vou procurar uma igreja mais ungida, vou procurar outro lugar que eu possa alcançar a minha graça, sendo que o evangelho não é isso, não é toma lá, dá cá, não é uma troca, não é uma barganha. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto vai ser acrescentado. Sabe por que muita gente não recebe nada nas igrejas? Porque elas não buscam o reino de Deus. Sobe lá e manda fechar tudo ali em cima, não tem nenhuma atividade lá agora. Sabe por quê? Porque priorizam a bênção e não o Deus da bênção.
Quando você prioriza o reino de Deus, o resto é acrescentado. Eu quero dizer uma coisa importante nessa noite. Deus está com os olhos flamejantes ao nosso redor, entre os nossos irmãos. Quero deixar bem claro que Deus é soberano, mas nem todos estão dispostos a obedecer à soberania de Deus. Elas querem fazer aquilo que elas querem que Deus dê a elas aquilo que elas buscam, e às vezes Deus não vai te dar. Povo mimado, que Deus não me deu, então também não vou, também não quero. Mimo, tengo. Deus não se relaciona com filhos birrentos. Muitas vezes o apóstolo chega e ora: Senhor, me cura, Senhor, me dá, faz isso, me dá aquilo, eu preciso disso. Aí Deus chega e fala: não, a minha graça te basta. Jesus, lá diante de Deus: ô Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, tem como me livrar dessa? Não! As pessoas abandonam as igrejas por causa de suas expectativas frustradas, se desanimam, sabe? Elas querem manter a bênção, não se preocupam, estou nem aí se tem vida com Deus, não tem nem aí se você deu bom dia para Deus, se orou, seja o que for. Que nem eu falei, hoje em dia algumas igrejas têm medo de pregar de salvação, porque a maioria do pessoal é crente desviado, ou já conhece a palavra. Hoje em dia se chama a pessoa para ir para a igreja para conseguir a cura, conseguir a bênção, conseguir o milagre, não é mais para salvar não. Eu louvo a Deus porque eu peguei esse momento do início, muitos anos atrás, que você pregava, você ia na igreja, convidava um coleguinho, um amigo, um irmão, para ele ser salvo. Hoje em dia se leva para poder ter problemas resolvidos. Missionária M, não sei o sobrenome dela, quando era criança ela ouviu uma ministração sobre fé. Ela ouviu que com fé tudo é possível, que se você der uma ordem, uma montanha, e sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, esse monte vai mudar de um lado para outro. Quando aquela criança ouviu isso, ela tinha 8 anos de idade, ela chegou em casa, ela tinha os olhos castanhos, e ela pediu: Deus, o meu sonho é ter olhos azuis. Aquela menina orou com tanta fé, eu creio, e foi dormir. O Espírito Santo falou assim: vai dormir. E quando ela dormiu, ela pegou um sono gostoso, teve sonhos azuis, acordou, sentiu que via tudo mais azul, e sentiu Deus responder minha oração. Quando ela vai correndo para o espelho, ela olha os seus olhos ainda estavam marrons, castanhos. E o Espírito Santo fala no coração dela: eu também sei dizer não. O problema é que as pessoas hoje estão condicionando: vou seguir a Deus se Deus dizer sim para mim. E quando Deus fala um não, esse pode. Aí Deus diz não de novo. Ah, então não quero, me decepciono. O problema está ali, expectativas frustradas. Um monte de gente nas igrejas desanimando por causa de expectativa frustrada. De repente a pessoa não é curada, não tem milagre financeiro, pronto. Olha, não conte com Deus para pagar suas contas, viu? Controle-se. Lá em Governador Valadares, um irmão chamado Marquinhos, muito tempo atrás, tinha sido desempregado. Aí daqui a pouco, parece no final do culto, eu era jovem, aí naquele finalzinho batendo pau, aparece ele com 2 bolsas de sapato, camisa, relógio, cinto. Falei: Marquinhos, você não está desempregado, cara? Como é que você compra isso tudo aí? Não, mas Deus vai prover, até o final desse mês eu vou ter um salário para pagar tudo isso. Isso não é fé, é burrice mesmo. Igual os demônios, o diabo, quando chega: Jesus, está escrito na palavra que até os anjos dará ordens a teu respeito. Se você se tirar daqui, dará ordens a eles que eles vão te pegar. E Jesus responde: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem um monte de gente tentando Deus aí, e falando que o motivo é pela fé, e às vezes há muita irresponsabilidade, meninice. Para terminar esse ponto, deixa eu falar uma coisa, preste atenção. O problema que você está passando hoje, suas contas, seu casamento, seus filhos, seus parentes, sua casa, o que for, é
é secundário, não é prioridade para Deus. Para de choramingar por isso. Para de achar que Deus não te ama. Para de achar que Deus te abandonou. Para de achar isso, aquilo, outro. Isso é secundário. Porque em primeiro lugar é buscar o reino de Deus. Veja você ir na igreja para buscar solução de problemas. Vai na igreja para buscar o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos problemas. Sabe por que muita gente sai das igrejas hoje? Terceira coisa: falta de crescimento espiritual. As pessoas não crescem espiritualmente, vão para as igrejas, ficam acomodadas, não leem Bíblia, não fazem jejum. Tem gente que quer ver na hora da mensagem, está brincando com o Facebook no celular. Tem gente que quer ver na hora da mensagem, está com a cara apática, está com o mundo em outro lugar. Tem gente que às vezes está na igreja, mas o seu coração, sua mente está em tudo quanto é lugar. Falta de crescimento espiritual. Uma vez nós tivemos aqui na igreja um pregador internacional. O cara começou a falar inglês, o intérprete também tentava traduzir, amém. Metade da igreja, mais da metade, fala inglês, speak English. Eu nem posso brincar de falar inglês aqui, porque quase todo mundo fala inglês e bem. Fui meter a besta uma vez, conversar com minha irmã. Hi man, hi girl, do you speak English? Quase que não saiu English. A menina respondeu, e eu, of course, oh yes, I understand, of course, books in the table, e pronto. E era pequenininha, se fosse pelo menos mais velha que eu, mais nova. Meu Deus do céu. Aí interessante que o livro cultural até está bom. Tudo que o pregador falava e o intérprete respondia, interpretava, o próprio igreja via que não tinha nada a ver. Porque a igreja já podia até prestar atenção no culto em inglês. Interessante o nível cultural. Mas o nível espiritual não está assim. Às vezes vem pregador e fala besteira, e a pessoa, amém, não, glória a Deus. É perigoso chegar um pregador e falar, então, chegou Jesus diante do mar vermelho e diga, abra em nome do meu Pai, e o povo passou voando, e o pessoal, glória a Deus, eu creio. E está falando uma besteira danada. Falta de crescimento espiritual nas igrejas, falta de crescimento espiritual na pessoa, faz ela abandonar a igreja, ela não amadurece. Ela só quer palavra para falar com ela, satisfazer o ego dela. Falta de crescimento espiritual, falta de jejum, falta de oração, falta de Bíblia. Nós estamos fazendo um jejum aqui na igreja de refrigerante e churrasco, 1 ano. O jejum fraquinho. Primeiro que ninguém come churrasco todo dia. Segundo que refrigerante, irmão, na verdade faz é mal. Você toma aquele veneno todo dia, aquela química toda, aquilo faz um mal tremendo. Meu irmão, tem quase gente desviando da fé, porque não aguenta mais esse jejum. 2 coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. E tem gente com medo. Ah, pastor, como é que é? Será que o pastor vai dobrar o jejum por mais 1 ano? E tem gente até que já comentou, não, se o pastor dobrar o jejum de Coca-Cola por mais 1 ano, não faço não aguento. Como é que está o grau de espiritualidade do nosso povo? O povo hoje troca futebol, troca refrigerante, troca qualquer coisa, não abre mão de nada disso. Eles trocam Deus por novelas, filmes, futebol, Coca-Cola, sanduíche, churrasco. Ei, Deus manda você priorizar Ele. Muitas pessoas abandonam as igrejas por falta de crescimento espiritual. Satanás quer tirar as pessoas da igreja. A Bíblia diz, congregai-vos como é de costume. A igreja é a embaixada do céu aqui na terra. Quando você vai na igreja, você é alimentado, você é abençoado, você abençoa, Deus fala contigo, você vê os irmãos. A igreja, Deus fez para você frequentá-la, e Ele não prometeu que seria um lugar perfeito, mas você tem que estar ali, participando, cultuando a Deus. Eu sei que dentro da arca de Noé, não é fácil, tem mau cheiro, tem desconforto, mas fora da arca é muito pior. Tem morte, tem tempestade.
A Bíblia ensina que na época da Arca de Noé, os ventos, as chuvas, as ondas da água, batia de bater na arca, fazia, acho que imagino como um ping-pong, puf, a arca, acho que a água chegava a cobrir tudo, puf, 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 pá. Aí daqui a pouco vinha uma onda de novo, puf, e aquele desespero todo, o leão rugindo, girafa cantando, glória a Deus nessa hora do aperto, até girafa dá glória a Deus. Os filhos de Noé preocupados, desesperados, vai afundar o barco, vai afundar o barco, vai afundar o barco, vai afundar o barco. E Noé preocupado, porque vendo toda aquela realidade, tempestade, alvoroço todo. Mas eu creio que ele tinha uma palavra de bom ânimo. Deus está no controle. Barco que Deus está no controle não afunda não. Pode chegar até no fundo, mas não afunda. Boia! Porque a mão de Deus está ali. E a Bíblia fala que a tempestade passou. E ficou um bom tempo. Depois tudo deu certo. Sabe por que muitas pessoas abandonam a igreja? Desinteresse de estar em comunhão. Satanás quer tirar a sua comunhão com os irmãos. E quer tirar a sua comunhão com a igreja. As pessoas estão desinteressadas de participar dos cultos, dos eventos das igrejas. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Porque a pessoa não quer Deus não, quer solução para os seus problemas. As pessoas só querem a cura, as pessoas só querem um milagre, elas querem prosperidade, elas querem show. Sabe? As pessoas abandonam a igreja porque não tem interesse nenhum em ter comunhão com ninguém. O único dia que ela se prepara para ir na igreja é domingo e olhe lá. Desinteresse. Vai ter um culto dos homens, não, sexta-feira estou cansado. É claro que você está cansado. O dia da bênção vai ser um dia onde você menos espera, igual o paralítico no tanque de Betesda. Ele estava ali no dia de sábado, e sábado era o único dia que o anjo não vinha mover as águas, mas ele estava ali. E naquele dia, como um outro qualquer, ele alcançou o milagre dele. Talvez em um culto que não seja um culto especial, um culto comum, você alcance o teu milagre. As pessoas estão desinteressadas em ter comunhão na igreja, sabe? A igreja é a instituição de Deus que o inferno se levanta todo o tempo. Esse aqui é meu preferido, eu quero abordar esse aqui. Por que que algumas pessoas abandonam a igreja? Quando o pastor é o problema. As pessoas se decepcionam com o pastor, e muitas ovelhas estão na igreja por causa do pastor, claro, porque ele é homem de Deus, é o profeta do Senhor, não é? As pessoas se identificam porque a igreja é a cara do pastor, e a pessoa gosta, amém, isso é muito bom. Mas muitas pessoas saem das igrejas porque elas se decepcionam com o pastor. Na doença, o pastor não visitou, aí decepciona. Vai haver um casamento, o pastor não teve presente, se decepciona. Consagração de uma criança, o pastor não teve ali, não participou, decepciona. O pastor não está dando assistência que deveria dar, não faz a visita que deveria fazer. Aí começa. Aí dizem, esse pastor não participa de nada. Isso, muitas pessoas abandonam a igreja por causa do pastor, quando o pastor é o problema. Muitas pessoas abandonam a igreja por causa do mau testemunho do pastor, de pastores. Quando o pastor é mal pagador, enrolado, trambiqueiro, compra e não paga, pega emprestado e não devolve. Quando o pastor não cumpre suas promessas, sabe? Você tem que entender que pastor de uma igreja é alvo. Me fala alguém na Bíblia aí agora, que foi grandemente usado por Deus e não teve a sua cara a tapa, não teve o seu nome cuspido. Vou dar alguns exemplos aqui. José, por ter sido fiel a Deus, a esposa de Potifar procura ele para se deitar com ele, ele fala não. Ele é acusado de um crime que ele não cometeu, é jogado na prisão, foi humilhado, cuspido, perseguido e ficou esquecido lá. Pode todo mundo esquecer de você, mas Deus lembra onde você está. Outro exemplo, bem claro, está até aqui, Jó. Depois de tudo que ele perdeu, chegam os amigos que sobraram perto dele e falam, vem cá meu filho, vem cá, filho, vem cá. O que você fez para acontecer essa desgraça toda na sua vida? Porque só pode ter feito algum pecado, alguma coisa. O que você fez? O que aconteceu?
Aí daqui a pouco vem a própria mulher e diz: amaldiçoa teu Deus e morre infeliz. Jesus, por ter andado com prostitutas, com ladrões, feito muitos milagres, muitas curas, mas no final de tudo foi perseguido pelo seu próprio povo, e a Bíblia diz: veio para os seus, porém os seus não o receberam, e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, e glória a Deus por isso. Jesus foi perseguido, mal falado, e no final de tudo ele foi crucificado, e ele morreu. Mas eu quero trazer à sua memória uma coisa importante: quem nos justifica é Deus. Até Caim, que matou Abel, Deus chega e fala: sai da minha presença, infeliz. Vou fazer uma maldição. Está entendendo? Deus amaldiçoou o cara, falou: você sai da minha presença. Mas a Bíblia fala: ninguém toca nele, porque os ungidos do Senhor ninguém toca. Nem Saul, quando estava errado, quem tratou com ele foi o próprio Deus. Nem Davi, que na hora tinha um poder de matar ele, reteve. Saiba, muitas pessoas se afastam da igreja, abandonam a igreja, porque o problema é o pastor. Isso acontece. Existem escândalos hoje em dia no ministério pastoral, de pastores que caem em adultério, traem, pastores que são homossexuais. Eu presenciei um caso alguns anos atrás, de um pastor, de um lugar tal, de uma região tal, de uma igreja tal, que ele tinha problema com o homossexualismo, casado, tudo mais, mas tinha um caso com uma pessoa da própria igreja. A igreja veio saber disso tudo, a igreja ficou abalada, machucada. Claro, a pessoa sai de uma igreja dessa, tipo assim: nunca mais eu acredito em pastor nenhum, eu nunca mais vou confiar em igreja. E esse é o objetivo do diabo: fazer a igreja cair em descrédito na sua vida, tirar o crédito dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos obreiros, das obreiras, dos diáconos. Existe um monte de gente amargurada, machucada, dizendo: eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais em homem, prefiro louvar a Deus aqui na minha casa mesmo. Muitas pessoas abandonam a igreja porque o problema é o pastor. Já pensou o pastor pregando? E a pessoa sentada vendo ali: como é que esse homem está pregando? Esse homem é hipócrita, esse homem é isso, esse homem é aquilo. Aí a pessoa começa a ter uma repulsa satânica da pessoa que está ministrando. Ei, cuidado! Cuidado para nos emprestar a sua mente para Satanás, porque a mente é um campo de batalha. Nesse momento o diabo está agindo. Cuidado, muito cuidado. Acabando já. Por que muitas pessoas abandonam as igrejas? Fofocas. Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, se não me engano, fala: 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª o Senhor abomina: aquele que semeia contendas entre os irmãos. A Bíblia ensina que sem lenha não há fogo. E tem muita gente que muitas vezes coloca lenha na fogueira. Eu me lembro de uns anos atrás, nesses 13 anos de ministério pastoral, no meio do meu ministério, um pastor estava pregando num congresso de jovens, no acampamento. Aí acabou a pregação, foi gostosa, foi boa. Aí ele começou a conversar, a bater papo. Aí ele começou a brincar com o pessoal. E realmente foi um mover gostoso. Aí ele lançou uma brincadeira: puxa, estou embriagado no Espírito Santo de Deus. Acabou aqui, acabou ali. Ele pega o carro e vai embora. No meio da estrada, acontece um acidente, ele capota o carro, fica internado. Aí, lá na frente, um telefone sem fio, o pastor bebeu tanto, que eu ouvi que ele pregou embriagado. E ele teve um acidente no meio da estrada, porque foi a mão de Deus pesando. Inclusive, tem até vídeo do capote dele lá do carro. E começaram a inventar vídeo porque ele tinha capotado o carro. Começaram a inventar provas infindáveis que foi ele mesmo que estava lá bebendo, chapando lá antes de pregar. O homem estava no hospital, se recuperando, e o negócio acontecendo. Quando esse homem sai do hospital, quebrado, com pino em qualquer lugar,
se recuperando, chega na igreja, passa ali, pastor Pinguço. O cara bebe igual um louco. E agora, mão de Deus pesa, claro. E agora vai ali pregar. Olha só, olha a pança dele, pança de cerveja. Uma vez eu estava no mercado e eu vi uma cerveja no carrinho dele. Nossa, misericórdia. E tem mais. Quem bebe muito bate na esposa. Será? Aí outro passando do lado ouviu, ele bate na esposa. Vem cá, vem cá. Você sabia que o pastor, que a mão pesou, a mão de Deus sobre ele, além de beberrão, ele bate na mulher? Aí começa. Por último, na história final, ele bate na esposa, bebe, usa drogas, porque álcool é uma droga, né? Vamos orar. Aí quem está passando perto, drogas? O pastor usa drogas e cocaína. Meu Deus, misericórdia, pastor drogado. Meu irmão, esse homem sofreu tanto, porque até provar que focinho de porco não é tomada. Aí começou a ter um monte de questões. Eu tenho até uma carta dele para o Alcoólicos Anônimos, dizendo que ele pedia ajuda, que não aguentava mais bater na mulher dele. Aí começa o rolo. A Bíblia diz que quando a pessoa lança uma palavra ruim, não tem mais controle, é um incêndio, pega tudo. Aí tem aqueles amaldiçoados que vão na onda, que vão acreditando. O certo não é amar. Cadê o evangelho que diz que nós temos que perdoar, oferecer outra face? Mas o povo hoje quer condicionar tudo. Deixa eu falar uma coisa, que não sei se vai escandalizar você, mas presta atenção. Não defenda o inocente. Evangelho não é isso. Não ame quem te ame. Isso é normal, é mais do que sua obrigação. A Bíblia fala para você amar quem não te ama, falar bem de quem fala mal de você, abençoar quem te amaldiçoa. Mas a igreja de hoje não quer saber disso não, só quer solução para os problemas, só quer cura, milagrezinho financeiro, essa porcaria, essa prosperidade que tanto pregam aí. Se não tiver dinheiro não está feliz. Ninguém quer viver o que diz a palavra de Deus, não. Amar o próximo. Amar quem? O inimigo. Não defende o inocente. Quem defende o inocente é Deus. Defende o culpado. É diferente. Porque se o culpado no final da história for inocente, seu galardão será tremendo. Mas se o culpado for culpado mesmo, você vai estar cumprindo a escritura de amar o inimigo, de perdoar. Mas as igrejas estão condicionadas a estereótipos, estão condicionadas a sistemas. Eu quero dizer que Deus está levantando uma nova igreja neste lugar, um novo tempo nesta região. Deus está sacudindo mesmo. Fofocas são terríveis. Uma vez foi dito: olha, o pastor lá na igreja incendiava, era tremendo. Eu ouvi dizer que o pastor assediava. Misericórdia, misericredo, Mirela, vamos orar. Aí o outro idiota que ouve uma coisa dessa: misericórdia mesmo. Ao invés de pegar o chitor e quando você ouve alguém falar mal de outra pessoa, você está matando 3 pessoas espirituais ao mesmo tempo. Você mesmo, a pessoa que está te falando e a pessoa de quem estão falando. Deus nunca abençoa a gente assim. As pessoas abandonam as igrejas por causa de fofocas, por causa de pastores. Não se toque em ungido de Deus, é Deus que trata com pastores. Tem um monte de ovelha abusada, achando que é alguma coisa. Gente amargurada, gente que não conhece o verdadeiro evangelho, acha que conhece, mas não conhece coisa nenhuma, não sabe amar, não sabe perdoar. Não é fácil. Não é fácil ser esposa de pastor. Pastor dá atenção a todo mundo, e o último a receber é a esposa.
pastor beija, abraça filho de todo mundo, e o último a abraçar é os seus próprios filhos. Às vezes um pastor chega em casa cansado, porque estava trabalhando aqui, cuidando ali, chega cansado, só pensa em dormir, cansado. Aí os filhos estão ali esperando um beijo, um abraço, um sorriso. Às vezes ele faz uma força, dá um beijinho aqui, abraço. Uma vez minha filha falou: pai, você não sorri muito aqui, né? Por quê? Porque seu caso de um sorriso, você está sempre cansado, preocupado. Uma criança. Ela chega e diz: tem igreja nas costas, pai? Dói, né? Eu falei: não, minha filha, não está nas minhas costas, está na mão de Deus. Mas você não é o pastor da igreja? Sou. Então está nas suas costas. Não está, minha filha, está na mão do Senhor Deus. Aí eu já mudei de assunto, brinquei, fiz umas cosquinhas, acabou. Sabe? Muitas pessoas abandonam a igreja covardemente, porque já julgam, acusam, não querem saber, vai embora, vou começar em outro lugar. Deus está sacudindo, cuidado com fofocas. Pessoas abandonam a igreja por causa de fofoca. Pessoas abandonam a igreja por causa de som alto. As pessoas abandonam a igreja porque não tem onde estacionar seus carros. As pessoas abandonam a igreja por causa de horário de culto, porque tem igreja realmente que não tem hora para começar, que é bagunçada, e não tem hora para acabar. Eu mesmo tenho mais um monte de coisa para falar aqui para você, mas eu já vou encerrar minha mensagem, que nós temos aqui hora para terminar, e Deus me permite encerrar essa mensagem aqui. Eu quero dizer uma coisa: sabe o que nós precisamos? Orar mais, buscar mais a Deus, porque quem põe pessoas dentro de uma igreja não é pastor, não é irmão tal, não é equipe tal, é o próprio Deus. Eu quero fazer um apelo para toda a igreja esta noite, um apelo para se posicionar contra Satanás, um apelo para se posicionar contra o inferno, um apelo para um novo tempo. É aqueles que não acreditam e não aceitam esse novo tempo, não acatam, que vão procurar novo tempo em um outro lugar. Mas uma igreja, ela tem que continuar. Neemias construindo o muro, alguns armados, a espada numa mão, tijolo no outro, construindo. Toda hora vinha alguém tentando parar o trabalho dele. Neemias, estão falando de você. Neemias, estão dizendo que você fez isso, fez aquilo, blá, blá, daquilo outro. Neemias, tem provas contra você, que você mesmo que fez. Aí ele chega e fala: a Bíblia diz, eu tenho uma grande obra para fazer. Isso que vocês estão dizendo é vocês que estão falando, não me atrapalhem. Continuou. A Bíblia fala que até profeta foi contratado para chegar lá com o famoso "isso que te digo", para mandar ele parar a obra. Mas ele não parou, ele edificou os muros. Eu creio no papel espiritual que esta igreja tem aqui em Samambaia, junto com todas as outras igrejas. Cada igreja tem um papel importante, mas esta igreja não pode recuar, ela tem que continuar construindo esses muros. Deus coloca cada igreja em cada região como ponto estratégico, e esta igreja está aqui como ponto estratégico neste local. Guerreiros de Deus, vamos construir esses muros. Vamos parar de olhar para o homem, parar de pensar em desistir, parar de pensar em abandonar isso, aquilo, outro, e vamos pagar para ver até o final da história se Deus está nesse negócio. Porque uma coisa eu sei, Deus está no controle, Ele é o pastor desta igreja, Ele é o Senhor deste lugar, e é Ele que dá o crescimento. Fique de pé no seu lugar.